Um tema muito bom de dar em qualquer vestibular, qualquer prova, é o efeito Doppler, né? Clésio, o que eu tenho que saber relacionado ao efeito Doppler? Turma, o efeito Doppler é aquela situação, né? Você está na calçada, né? Ou no centro, né? De repente vê aquele barulho, né? Aquele barulho da sirene de uma ambulância se aproximando, né? E você tem aquela impressão que está com um volume muito alto, próximo de você, e tem aquela impressão que o volume está diminuindo, né? À medida que ele vai se afastando, né? Alguns vestibulares, algumas provas, né? Só perguntam o nome do efeito, o tema, né, em questão. Você souber que só que a parte da física, né, que trabalha, que explica essa situação é o efeito Doppler, você já mata algumas questões. Mas, né, você não vai, eu não estou preparando aqui, né, a turma, né, só para questões teóricas, né. Existe uma relação, uma questão que aborda, né, que complementa o nosso tema. O efeito Doppler, pessoal, existe uma relaçãozinha, você com um pequeno lembrete, amigo, que é a questão 33, para você aprender a fazer a questão 33, você vai ter que lembrar de uma fórmulazinha, uma relaçãozinha do efeito Doppler. Muitos livros, né, por aí, né, você pegar aqui os livros didáticos, né, você tem assim, muitas fórmulas, né, até é um pouco complicado, mas eu vou explicar aqui de uma forma bem tranquila para você matar qualquer questão de efeito Doppler, tá bom? Então, fala o seguinte, pessoal, ó. Se você está na calçada, sei lá, né, ou no centro, né, você observa que tem um carro de som se aproximando, de anúncio, né, aí tá anunciando, né, a frequência que a fonte emite essa onda sonora seria a frequência real, não esquece, frequência real, tá bom? A frequência que o observador escuta, que você escuta, nós chamamos de frequência aparente. Clésio, eu não entendi, repetindo. A frequência que a fonte emite, né, chama-se frequência real, tá bom? Se o texto falar um observador, aliás, uma fonte, uma viatura da polícia ou a ambulância, né, emite uma frequência de 1000 Hz. Que frequência é essa? Real. Por que é real, professor? Porque é a fonte que emite, tá certo? O observador está na calçada e escutou com a frequência de 2000 Hz. Opa, frequência que o observador escutou, frequência aparente. Ah, estou começando a entender. Então a formulazinha, pessoal, a relação fala justamente o seguinte, ó. Para você não errar mais questão, ó. Que a frequência aparente, ó, botar FPA. Esse FPA quer dizer frequência aparente, ó. É sempre igual, ó. A frequência real, tá bom? A frequência real vezes quem, pessoal, ó. Aí você bota aqui a velocidade do som, mais ou menos, né? A velocidade do observador. Colocar aqui entre parênteses, tudo isso sobre a velocidade do som, ó. Do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Professor, não estou entendendo. Velocidade aparente, sim, a frequência aparente, não é a velocidade, é a frequência, desculpa. A frequência aparente, pessoal, é a frequência que o observador escuta, né? A frequência real, que é a frequência que a fonte emite, tá bom? Mas, professor, eu estou com medo de me atrapalhar nesses negócios de mais ou menos aí, ó, esse negócio de sinal. Para você não se atrapalhar mais, observe a nossa dica, turma, ó. Um bisuzinho aqui, uma dica, eu gosto de uma dica quântica no nosso curso presencial aqui no estado do Ceará, que seria aquela famosa dica da Ofélia, né? A gente fala assim, Ofélia, onde está o observador, você coloca um O, lá da fonte coloca um F, e a palavrinha aqui, Ofélia, Ofélia. Ah, legal. Clésio, continuo sem entender. Como assim, Ofélia? Aí coloca o sinalzinho de mais aqui na frente, pessoal, ó. Coloca o sinalzinho de mais na frente. Professor, não estou entendendo. Vamos lá, para você não se atrapalhar mais, ó. Usar mais ou menos, a questão de efeito Doppler. Palavrinha Ofélia. No observador coloca um O, na fonte coloca F e uma seta direcionada, ó, de O para o F, ó, Ofélia. Quem está a favor da Ofélia é positivo. Quem vem contra a Ofélia, negativo. Ah, agora sim, ó. Legal, ó, pessoal, agora eu entendi. Então esse FPA aqui, pessoal, quer dizer frequência
aparente, tá bom? Frequência aparente. Aparente, tá bom? Aqui esse FR quer dizer frequência real. Repetindo, frequência real. Real. Esse V som aqui é a velocidade do som. Velocidade do som, ó. Velocidade, né? Do som. Esse V aqui é a velocidade do observador, ó. Velocidade do observador. Tranquilo? Velocidade do observador. Velocidade do som de novo. Esse VF seria a velocidade da fonte. Velocidade, tá certo? Não tem mais espaço da fonte. Aqui é da fonte, tá bom? Pronto. Ah, professor, estou começando a entender, ó. Então, professor, quer dizer, se a fonte estiver se aproximando aqui do observador, com a velocidade, sei lá, de 80, 60, né? A favor do observador, ele está indo contra a Ofélia. Ó. Contra a Ofélia é negativo. Por quê, professor? Porque a favor da Ofélia, da palavrinha Ofélia, observador, fonte, é positivo. Ah, legal, ó. Entendeu a nossa dica? Já vamos agora fazer a questãozinha 33 do nosso material, da nossa super revisão, né? São 50 questões que está aqui. Quem quiser pegar aqui a nossa lista, vai lá aqui embaixo do nosso canalzinho, né? Vai lá na listazinha, no nosso PDF, são as 50 questões, um passeio geral na prova na física, né? A questão 33 fala justamente o seguinte, pessoal. Entendeu aqui? Você já faz a questão 33. Fala o seguinte, pessoal, que uma viatura da polícia, né? Está se aproximando, né, de um observador, que essa viatura emite uma frequência de 900 Hz. Ó. Ah, professor, se a viatura está emitindo uma frequência de 900 Hz, é a frequência real, como eu falei, né, na parte teórica. Legal, professor, gostei. Ó. A frequência que a viatura emite, frequência real, ele fala que é 900 Hz. Mas o texto também diz, o enunciado, se você observar aquele enunciado da questão, aqui embaixo, né? Vai ter aqui embaixo do lado, né? Vai falar o seguinte, que o observador, eu coloquei aqui, você pode estudar aqui o meu desenho, que é o Chibatinha, é o nosso personagem das nossas apostilas, né? O Chibatinha está parado, né? O texto diz isso, que o observador está parado e está se aproximando da viatura da polícia. O observador recebe, né, uma frequência de 1000 Hz. Se a frequência que o observador está recebendo é a frequência aparente, tá bom? E ele diz um texto que a velocidade do som é 340 metros, e ele está perguntando quem é a velocidade da viatura, ó, que bacana. Então, em outras palavras, ele quer saber a velocidade da fonte. Legal, professor. Professor, se não fosse a sua aula aí, eu não ia ter eu não ia ter a menor noção de como é que fariam essa questão. Questão fortíssima de estar em qualquer vestibular que você for fazer, ou escola militar, tá bom? Fortíssimo também está na prova do Enem. Está com uns 3, 4 anos que eu falo para os meninos no curso presencial, que essa questão, qualquer momento está caindo na prova do Enem. Não caiu ainda, né? Espero eu que ela caia agora na próxima prova, na prova de 2020, tá certo? Vamos lá. Se ele quer saber o V da fonte, já vou aplicar o que eu aprendi na nossa teoria. O professor disse que eu botasse uma setinha apontando do observador para a fonte. Observador, fonte. E botar sinal positivo em cima. Quem está a favor da palavrinha Ofélia, vou colocar até de outra cor aqui, ó, para você não se atrapalhar, ó. Ofélia. Quem está a favor da Ofélia é positivo. Quem está contra a Ofélia é negativo, tá bom? Então ele quer saber o V da viatura, que é o V da fonte. Então mande brasa. O professor disse que a frequência aparente é igual à frequência real vezes quem, professor? Vezes a velocidade, ó, do som mais a velocidade, mais ou menos, né? Mais ou menos, ó, a velocidade do observador, tá bom? Tudo isso sobre a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte, que é o que eu estou procurando, tá bom? Frequência aparente é 1000. Já estou fazendo a questão, ó, 1000, tá bom? Frequência real, ele disse no texto que é 900.
900 vezes, ó, velocidade do som 340, mais ou menos, pessoal. O observador está parado, né? Não vai alterar muita coisa. Depois colocar aqui mais. Se ele está parado, ó, a velocidade do observador é zero, né? A velocidade inicial dele é zero. A velocidade do observador, né, ó, é zero. Então aqui é zero. Mais velocidade do som embaixo, ó, 340. E agora, vou usar mais ou menos aqui. A fonte está indo contra a palavrinha ofélia, ó. Eu já sei que vou colocar negativa, ó. Legal, pessoal, gostei, ó. Menos a velocidade da fonte, que é justamente o que eu estou procurando, que a questão pergunta, tá bom? Então o resto é continha. A questão número 33, você faz assim, pessoal, ó. Antes da igualdade, cortei os dois zeros com dois zeros, 10, igual 9, né? Bonitinho na dele, ó. Vezes, ó. 340 mais 0, 340, ó. Sem estresse, ó, tá bom? Na maior tranquilidade. Então aqui vai ficar assim mais ou menos essa coisa aqui, ó. Nem precisa dessa coisa mais. 340 menos VF, ó. VF, que é a velocidade da fonte. Estou procurando, ó. Você vai, como aqui é multiplicação, você não vai ficar chateado comigo se eu cortar esse zero com esse zero, né, pessoal? Ó. Massa, pessoal, gostei, ó. Show de bola, ó. Então nesse lado só ficou uma aqui desse lado, ó. E se você for ajeitar essa equação, fica assim, ó, 1, né? Igual você cortou o zero, ó. Nesse lado é 9 vezes 34. Se eu não me engano, dá 306. Depois você confere aí, não, essa continha. Sobre 340 menos VF, tá bom? Essa equação se repete. Essa expressão se repete, menos VF, ó. Professor, e agora como é que eu faço? Eu cheguei aqui, ó. E exatamente isso você está pensando, ó. Truco, ó. Uma vez essa expressão, ó, essa expressãozinha mesmo, ó, 340, né, ó, 340 menos VF igual, ó, a 306 vezes 1, 306, ó. Fala o seguinte, agora chora de emoção. Menos VF, ó, bota pra cá, ó. Fica positivo ele, ó, VF, ó, igual, ó, 340 menos 306, 340, esse mais 306 para cá, menos, ó, menos 306, ó. Caraca, professor, o que você fez aí? Legal, ó. Joguei esse VF para cá, positivo, e 306 botei para cá, essa igualdade, negativa, ó. Massa, né? Que é o nosso VF, ó. Se você observar, ao finalizarmos a questão, ó, 340 menos 306, geralmente dá 34 metros por segundo, né? Seria a nossa resposta, tá bom? Item E.